Você acha que sabe o que é o Egito Antigo? Pirâmides, faraós, ouro brilhando ao sol. Mas e se eu te dissesse que no fim da era dos faraós, a última pessoa a desafiar os deuses e os homens não foi um guerreiro, nem uma rainha, mas uma mulher vendendo o que nenhuma pirâmide poderia guardar? Seu nome quase desapareceu na areia, mas seu olhar sobreviveu por séculos, atravessando sarcófagos e sussurros proibidos. Ela não era uma santa, não tinha exércitos, mas tinha um poder que fez generais se ajoelharem, sacerdotes mentirem e reis quebrarem juramentos. Esta é a história de Neferura, a última cortesã do Egito Antigo. E talvez a última testemunha de um império que morreu de tanto se achar eterno. Se ajeite onde estiver. Feche as portas, apague as luzes e me deixe te levar para dentro de uma noite quente nas margens do Nilo, onde o vinho escorria como pecado e o perigo dormia ao lado. Mas antes, se inscreva no canal, porque histórias como essa não sobrevivem sozinhas. Deixe o like para que o eco dela chegue mais longe e escreve aí nos comentários de onde você está me ouvindo, para que eu saiba até onde o Nilo pode chegar hoje. Ela foi encontrada deitada de lado, como se tivesse adormecido observando as estrelas. Mas o céu dela era de pedra e areia. O linho que cobria seu corpo já estava gasto, rasgado em pontos que deixavam à mostra ossos finos e pele ressecada pelo tempo. Ao lado, um colar de contas quebrado e uma tabuinha de madeira com desenhos tão explícitos que até um arqueólogo experiente corou. O cheiro seco do deserto ainda impregnava aquele silêncio, como se a própria areia tivesse jurado nunca contar o que viu. Oficialmente, era apenas mais um achado arqueológico. Extraoficialmente, todo mundo sabia. Tinham acabado de desenterrar a última prostituta do Egito Antigo. Mas antes de ela virar múmia de museu e sussurro em sala de aula, Neferura foi carne viva, respiração quente, olhos que não piscavam quando olhavam para o perigo. Para entender como uma mulher sem exército, sem templos e sem um marido rico terminou sendo lembrada mais do que muitas rainhas, precisamos voltar para o lugar onde tudo começou. Uma Tebas fervendo de calor, intriga e cheiro de especiarias. Era uma cidade onde se vendia de tudo: ouro, vinho, tecidos e sonhos com data de validade. Ninguém nasce lenda. Neferura começou como qualquer garota de bairro pobre, carregando jarros d'água na cabeça, aprendendo cedo a esquivar de mãos abusadas no mercado e ouvindo histórias sobre deusas que transformavam homens em estátuas. Mas ela não queria ser uma história, queria ser a narradora. E a voz dela não saía só pela boca, saía pelo jeito de andar, pelo riso que aparecia quando alguém achava que estava no controle. O primeiro bordel que a recebeu não tinha placa, nem janelas para a rua. Chamavam de Casa das Mãos Suaves, mas não vendiam massagem terapêutica, exatamente. Lá dentro, Neferura aprendeu que no Egito, o sexo podia ser moeda, arma e armadilha, dependendo de quem o usasse. E ela pretendia usar tudo ao mesmo tempo. Com o tempo, o nome dela passou a circular não só entre soldados e mercadores, mas também nas salas onde se decidiam guerras e alianças. Quando um escriba bêbado escreveu num pedaço de papiro que os deuses mandam chuva, mas Neferura manda tempestades, ele não estava exagerando. Ela tinha clientes que podiam comprar cidades inteiras e outros que vendiam a própria família para passar uma noite com ela. Só que fama no Egito era como o rio na cheia. Traz riqueza, mas também arrasta tudo. A cada joia que recebia, a cada festa que entrava sem ser convidada, crescia também a lista dos que queriam vê-la afundar. E entre esses nomes, havia sacerdotes que consideravam Neferura não só um problema moral, mas um perigo político. Afinal, se uma mulher conseguia mandar mais que um faraó dentro de um quarto, quem precisava de deuses? Certo dia, uma encomenda especial chegou. Uma pulseira de ouro com escaravelhos incrustados e um convite para uma festa privada, dentro de um templo. Isso era mais que proibido. Era praticamente cutucar o olho de Ra com um graveto. Mas Neferura não via proibições. Via oportunidades. Se os deuses existiam, ela queria conhecê-los pessoalmente. E foi assim que, numa noite iluminada por tochas e pelo som de tambores, ela atravessou o pátio de um templo dedicado a Hathor. O vinho corria como se os canais do Nilo tivessem sido desviados para dentro do salão. E cada sorriso que ela dava era como um decreto real. Só que festa demais deixa rastro.
e rastro demais vira prova. A partir daquela noite, o nome de Neferura entrou em listas onde ninguém queria estar. O que ela não sabia era que enquanto dançava e bebia com generais, alguém já tramava a sua queda. Não seria rápida, não seria limpa, mas seria definitiva. E, ironicamente, começaria com um homem que ela acreditava amar. Talvez você esteja pensando que já sabe onde isso vai dar. Mas te garanto, o deserto guarda segredos que até as múmias preferem esquecer. E o próximo começa exatamente na manhã seguinte a essa festa. Então me diz, se você estivesse no lugar dela, aceitaria um convite proibido, sabendo que sua vida poderia terminar enrolada em linho no meio do deserto? Quero saber nos comentários, até onde você iria por poder? Naquela manhã, o mercado de Tebas parecia qualquer outro. Barulhento, quente e com cheiro de peixe que já tinha passado do ponto. Mas no canto mais sombrio, entre barracas de especiarias e cestos de tâmaras, um escriba tropeçou no próprio medo ao ver quem passava. Era Neferura, mas não a cortesã sorridente das noites. Era a mulher que, horas antes, tinha feito um general chorar. A cidade sussurrava seu nome como se fosse feitiço ou maldição. E todo mundo sabia. Se ela estava andando sozinha pelo mercado, é porque estava caçando algo. Ou alguém. Só que essa cena, tão carregada de tensão, não começou ali. Para entendê-la, precisamos voltar alguns anos, quando Neferura ainda carregava nas mãos mais calos de jarro d'água do que anéis de ouro. Tebas, naquela época, era um teatro a céu aberto. Os comerciantes eram atores, os clientes plateia, e todo mundo estava no mesmo drama: sobreviver. E no meio de tudo, a Casa das Mãos Suaves funcionava como bastidores para um espetáculo que poucos tinham coragem de assistir. Neferura começou vendendo flores na porta de tavernas, um truque antigo para se aproximar dos bêbados e oferecer presentes mais interessantes que pétalas. Foi ali que aprendeu o poder da primeira frase, do olhar certo e da pausa na hora exata. Quem comprava uma flor, comprava também a desculpa para voltar e comprar outra coisa. A transição de vendedora de rua para cortesã foi mais rápida que a subida do sol no deserto. Um cliente habitual, um mercador de vinho com riso fácil e barriga difícil de ignorar, pagou para que ela aprendesse com as melhores. O que ele não sabia era que ela não precisava aprender a agradar. Só precisava de palco. Em poucos meses, já não carregava cestos de flores, carregava histórias. Cada cliente deixava algo além de moedas. Um segredo, um hábito, um medo. E Neferura os colecionava como outros colecionavam amuletos. Um dia, esse arquivo de pecados e vaidades valeria mais que ouro. O mercado de Tebas, com suas barracas coloridas e gritos de vendedores, era o lugar onde ela treinava suas armas invisíveis. Não se tratava de lábios pintados ou vestidos provocantes, mas da habilidade de fazer um homem acreditar que estava no controle, para no instante seguinte perceber que tinha dado o próprio controle de presente. E claro, quanto mais seu nome corria pelas vielas, mais as esposas ricas franziram o senho. Afinal, nada ameaçava mais a segurança de um lar nobre do que uma mulher que não precisava dele para viver bem. Essas mesmas esposas, curiosamente, eram vistas comprando perfumes idênticos aos de Neferura, como se o cheiro pudesse roubar também o carisma. Foi no meio dessa guerra silenciosa que ela recebeu o primeiro presente perigoso: uma pequena ânfora de alabastro com óleo perfumado, e uma nota anônima dizendo apenas: para o próximo banquete no templo. O presente não era inocente, era uma convocação. Na manhã seguinte, enquanto atravessava o mercado, já com o óleo escondido na bolsa, Neferura sentiu olhares queimando suas costas. Não era paranoia. Entre os vendedores, havia olhos treinados para seguir passos e mãos treinadas para anotar destinos. E ela sabia que estava sendo observada. O escriba que a viu naquele dia jurou anos depois que seus pés tremiam mais do que suas mãos. Ele sabia que quem andava com aquele olhar não voltava igual para casa. E ele estava certo. Neferura já caminhava em direção ao banquete que mudaria tudo. Mas essa história de templo, vinho e escândalo, ela merece ser contada com calma. Porque antes da noite que faria os deuses taparem os ouvidos, houve uma manhã em que até o Nilo pareceu segurar a respiração. O som dos tambores ecoava nas paredes de pedra, e as tochas tremulavam como se também estivessem embriagadas. No centro do templo, Neferura dançava, cercada por sacerdotes que haviam trocado cânticos por taças de vinho.
Uma estátua dourada de Hathor, a deusa do amor e da música, parecia observar com um sorriso cúmplice, ou talvez irônico. Era uma noite proibida, onde o sagrado e o profano dividiram a mesma mesa. E Neferura era o prato principal. Mas essa noite de riso abafado e pecado autorizado começou muito antes da primeira taça ser servida. Tudo tinha origem naquelas cartas anônimas, presentes perigosos e convites que não podiam ser recusados. No Egito Antigo, dizer não a um convite de templo era quase como cuspir no rosto de um deus. E Neferura não era do tipo que cuspia. Ela brindava. O banquete foi planejado em segredo. Oficialmente, era uma celebração à fertilidade e às colheitas. Extraoficialmente, era uma reunião de quem queria ver até onde a moral podia ser esticada antes de se partir. E Neferura sabia que, ao atravessar as portas do templo, estaria pisando num campo minado coberto de pétalas. Ela chegou envolta em linho fino, com um véu translúcido que mais revelava do que escondia. Os guardas fingiram não olhar, mas cada passo dela deixava um rastro de silêncios quebrados. Dentro, o ar era denso com o cheiro de incenso e especiarias caras, e com o tipo de expectativa que transforma respirações em confissões. O anfitrião da noite, um sacerdote que jurava devoção mas contava moedas melhor do que orações, a recebeu com um sorriso treinado. Hathor está feliz hoje, disse ele, como se a deusa tivesse mandado o convite pessoalmente. Neferura respondeu com um olhar que dizia: se está feliz agora, espere até mais tarde. As taças começaram a circular. Primeiro, vinho doce. Depois, cerveja forte. Depois, algo que ela não conseguiu identificar, mas que deixou os convidados com risos soltos e mãos menos cuidadosas. O templo, com seus pilares e pinturas sagradas, parecia ter esquecido seu propósito original e decidido virar uma taverna de luxo. Neferura, no entanto, não estava ali só para entreter. Cada conversa era uma negociação. Cada gargalhada era um teste de lealdade. Ela queria saber quem no círculo do poder estava disposto a cruzar linhas para manter um segredo. E naquela noite, todos cruzaram. Mas havia olhos que não bebiam, não dançavam e não riam. Entre as sombras, um escriba disfarçado observava cada movimento, cada troca de olhares, cada mão que se alongava mais do que deveria. Ele não estava ali para se divertir. Estava ali para registrar. Quando a música parou por um instante e todos prenderam a respiração, Neferura entendeu que tinha acabado de atravessar um ponto sem retorno. O templo não seria mais um lugar sagrado para ela, e talvez nem para os que estiveram ali. Ao sair, já quase amanhecendo, ela sentiu o vento frio do deserto tocar seu rosto. Era como se o próprio ar dissesse: você dançou com os deuses, agora vai dançar com as consequências. E essas consequências não demorariam a chegar. O problema é que, quando vêm no Egito Antigo, elas não chegam sozinhas. Trazem junto a fome, a vingança e, às vezes, uma serpente dentro de um cesto. A caixa era pequena, envolta em linho, com um selo de cera que trazia o símbolo de Hathor. Parecia um presente elegante, talvez um colar, talvez mais um daqueles perfumes raros que Neferura colecionava. Só que quando ela quebrou o selo e ergueu a tampa, não viu ouro nem alabastro. Viu uma serpente viva, enrolada sobre si mesma, pronta para atacar. O chiado ecoou pelo quarto como um aviso. O jogo tinha começado, e não havia mais regras. Essa ameaça rastejante não surgiu do nada. Ela era a resposta atrasada, mas certeira, à noite no templo. Os murmúrios já se espalhavam pelas ruas de Tebas. A cortesã que fez os sacerdotes cantarem canções de taverna. Alguns riam, outros fechavam o rosto. E entre os que não riam, havia quem tivesse ouro suficiente para transformar uma fofoca em sentença de morte. Neferura não gritou. Apenas fechou a caixa, como se tivesse recebido um presente mal escolhido, e decidisse guardá-lo para devolver depois. Sabia que reagir com medo era dar a vitória de graça, mas, no fundo, seu corpo estava em alerta, como um gato que ouve o som de um vaso caindo. Naquela semana, outras mensagens chegaram. Um pedaço de tecido rasgado deixado na porta. Uma ânfora de vinho quebrada no chão, sem bilhete, mas com o cheiro inconfundível de envenenamento. Tudo calculado para não ser prova, mas para ser entendido. O bordel, ou melhor, a casa das mãos suaves, começou a sentir o clima.
Clientes importantes sumiam sem aviso. Servas cochichavam mais do que o normal. E até a música das noites ficou mais baixa, como se o perigo tivesse sentado no canto da sala, bebendo e esperando sua vez. Neferura, porém, não era do tipo que recuava, longe disso. Começou a aparecer ainda mais em público, com roupas mais chamativas e joias que refletiam o sol como facas. Se queriam que ela sumisse, ela iria gritar presença. Mas essa exibição não era apenas vaidade, era estratégia. Quanto mais gente a visse, mais difícil seria apagá-la sem testemunhas. Ela sabia que, no Egito, até o assassinato precisava de discrição, e ela estava roubando essa possibilidade dos inimigos. O problema é que quanto mais alto você brilha, mais sombras cria ao redor. E nessas sombras, alguém a observava com atenção, aguardando o momento em que o público se dispersasse para atacar. Foi então que um rosto conhecido reapareceu. O escriba que ela acreditava ser apenas mais um cliente curioso. Só que dessa vez, ele não trazia sorrisos, trazia perguntas afiadas como lâminas. E pior, ele não estava sozinho. A partir dali, Neferura não podia mais confiar nem no próprio quarto. As paredes tinham ouvidos, e as janelas, olhos. E a serpente na caixa foi apenas o primeiro sussurro de que a caça tinha virado caçadora. Mas, antes que a próxima ameaça se revelasse, um convite inesperado viria mudar a rota e colocá-la cara a cara com um homem que prometia salvá-la, ou enterrá-la. Ele apareceu na soleira da porta como se fosse um cliente qualquer, mas Neferura percebeu de imediato. Havia mais cálculo que desejo nos olhos dele. O escriba, que antes pagava para ouvir suas histórias e fingia rir de suas piadas, agora estava com a postura ereta e as mãos limpas demais para quem veio se divertir. Trouxe um rolo de papiro debaixo do braço, e ela sabia que, no Egito, papiros carregam mais mortes que espadas. O encontro não começou naquela noite. Na verdade, tinha raízes em meses de conversas casuais, risadas compartilhadas e confidências fingidas. Ele parecia interessado em saber sobre seus clientes, como se fosse pura curiosidade de um homem entediado. Mas Neferura entendia de entediados. Eles não lembram detalhes. E ele lembrava tudo. No rolo que ele carregava havia nomes. Muitos nomes. Generais, sacerdotes, mercadores e até um parente distante do faraó. Todos ligados a ela de alguma forma. Era como se tivesse montado uma teia, e ela estivesse presa no centro. Ele não ameaçou diretamente. Pelo contrário, ofereceu proteção em troca de informações mais valiosas. Neferura sorriu. Sabia que no Egito, quando alguém oferece proteção, o que está vendendo mesmo é ameaça. Mas o escriba não era o único a entrar no jogo. Dias depois, um mensageiro estrangeiro chegou ao bordel com um convite diferente. Uma noite em Alexandria, paga em ouro suficiente para comprar uma pequena propriedade no delta. O contratante? Um general grego, estacionado ali, a mando de Ptolomeu, que parecia ter ouvido falar da fama dela. O convite vinha com promessas perigosas. O general garantia que poderia tirá-la de Tebas e levá-la para uma vida nova, longe dos olhos dos sacerdotes e das fofocas das esposas ricas. Para muitos, seria a chance perfeita. Para Neferura, era só mais um tabuleiro. Entre um escriba que sabia demais e um general que prometia demais, havia pouco espaço para respirar. E no meio dessa tensão, o bordel inteiro começou a sentir que estava prestes a presenciar algo grande, ou trágico. As servas notavam os olhares longos demais. Os músicos percebiam quando as conversas paravam de repente ao verem Neferura entrar. E até os guardas da porta começaram a carregar adagas escondidas. O escriba, vendo que ela não cedia, começou a espalhar sussurros. Pequenas verdades misturadas com mentiras bem polidas, suficientes para deixar qualquer aliado em dúvida. No Egito Antigo, reputação não morria devagar. Ela era assassinada no beco mais próximo. E foi nesse clima de desconfiança que Neferura tomou a decisão mais ousada até então. Aceitaria o contrato com o general grego. Não para fugir, mas para ver quem apareceria para impedi-la. Porque às vezes, a melhor forma de saber quem é seu inimigo é anunciar para todo mundo que você está indo embora. O grito veio primeiro, depois o som seco de uma taça quebrando. Quando as tochas se apagaram, Tebas inteira parecia ter sumido, deixando apenas o cheiro de vinho derramado
e o calor de corpos confusos. No breu, mãos se moviam rápido, algumas tentando encontrar segurança, outras procurando a presa certa. Neferura sentiu uma dessas mãos agarrar seu braço com força. Não era um toque diamante, era captura. Essa noite tinha sido planejada como despedida. Música, dançarinas, vinho suficiente para afogar um navio e convidados que não costumavam se misturar. Generais dividiam mesa com comerciantes, e até um sacerdote de rosto conhecido tentava disfarçar que estava ali, só de passagem. Neferura, no centro de tudo, parecia brilhar mais do que as tochas que iluminavam o salão. O general grego estava presente, claro, sentado perto da entrada, com um sorriso que misturava posse e impaciência. Ele sabia que naquela noite o jogo terminaria com ela ao seu lado. Ou não terminaria. O escriba também estava ali, mais silencioso que de costume, observando como quem espera o momento certo para anotar o fim de um capítulo. Até que o vinho acabou para alguns e começou para outros. Risos altos deram lugar a conversas sussurradas, e o clima mudou de festa para tensão em questão de minutos. Neferura notou, mas não parou de sorrir. Sabia que quem interrompe a própria festa por medo já perdeu. E então, sem aviso, as tochas se apagaram. Não uma, não duas, mas todas, como se uma mão invisível tivesse decidido que o espetáculo merecia escuridão. Gritos ecoaram, mesas tombaram, e o som de passos apressados se misturou ao tilintar de joias e a queda de ânforas. Neferura ficou imóvel por um segundo, tentando ouvir mais do que ver. Mas no escuro, sons enganam. O toque firme no braço foi seguido por outro na cintura, e antes que pudesse reagir, ela estava sendo puxada. Não houve luta prolongada. Apenas um deslocamento rápido, como quem move uma peça de xadrez já decidida. Ela tentou falar, mas uma mão cobriu sua boca. A respiração quente contra seu ouvido não dizia palavras, apenas indicava urgência. E então, o movimento cessou. Sentiu o ar mudar, mais frio, mais aberto. Talvez já estivessem fora. Quando as tochas voltaram, Neferura não estava mais lá. As mesas estavam reviradas, os convidados em choque, e o general grego gritava ordens que ninguém obedecia. O escriba, no entanto, parecia calmo demais, como se tivesse previsto exatamente aquilo. A notícia se espalhou rápido. A cortesã mais famosa de Tebas havia desaparecido. Alguns juravam que ela tinha fugido pelo Nilo, outros que fora levada para o deserto. Mas a verdade, essa estava escondida nas mãos que a arrastaram no escuro. E como todo segredo valioso, não ficaria enterrado para sempre. Na manhã seguinte, a Casa das Mãos Suaves abriu as portas como se nada tivesse acontecido. As cortinas foram sacudidas, o chão varrido, e o cheiro de incenso disfarçava o de medo. Mas não havia música, não havia risos, e o nome de Neferura não foi pronunciado uma única vez, como se falar dele pudesse invocar algum castigo. O desaparecimento dela não foi registrado oficialmente. Nenhum escriba ousou escrever, nenhum sacerdote mencionou nos cânticos, e até os clientes mais fiéis agiam como se nunca a tivessem visto. Esse tipo de silêncio não nasce sozinho. Ele é comprado. E caro. Naquela manhã, moedas passaram discretamente de mão em mão. Algumas para subornar testemunhas, outras para pagar os que não viram nada. O bordel, que costumava ser uma usina de boatos, virou um túmulo de confidências. As servas, que antes disputavam para contar as histórias mais picantes, agora desviavam o olhar. Algumas sumiram misteriosamente nos dias seguintes. Outras foram vistas entrando no templo com pacotes embrulhados, para nunca mais voltar. O general grego, furioso, foi embora de Tebas no mesmo dia. Jurava vingança, mas parecia mais preocupado em salvar a própria pele. Afinal, ele sabia que mexer com uma mulher como Neferura era cutucar vespeiro com as mãos nuas. Já o escriba, curiosamente, permaneceu. Andava pelas ruas como se nada tivesse acontecido, mas sempre com aquele sorriso de quem carrega uma história que ninguém mais pode contar. Ou melhor, que ainda não é hora de contar. Enquanto isso, começaram a circular leis moralizadoras em Tebas. Entre elas, a proibição de certas festas privadas e o endurecimento das punições para mulheres de comportamento indecente. Todos sabiam para quem aquilo era direcionado, mesmo que o nome nunca fosse dito. Com o tempo,
Novos rostos ocuparam as camas e as mesas da Casa das Mãos Suaves. Mas nenhum deles tinha o mesmo peso de Neferura. Era como trocar uma joia rara por vidro polido. Brilhava, mas não enganava. O silêncio sobre ela durou meses. E parecia que assim ficaria para sempre. Até que um boato começou a correr pelo mercado. Viajantes juravam ter visto uma mulher muito parecida com Neferura no porto de Mênfis, vendendo tecidos e usando um véu que cobria quase todo o rosto. Verdade ou mentira? Ninguém sabia. Mas bastou para reacender uma chama perigosa: a curiosidade. E no Egito Antigo, curiosidade era um crime que podia custar caro. E é exatamente por causa dessa curiosidade que vamos ter que seguir viagem até Mênfis. Porque se ela sobreviveu, é lá que a história muda de deserto para mar. Ela estava na beira do cais, segurando um rolo de tecido azul marinho que parecia beber a luz do sol. O véu cobria quase todo o rosto, mas o jeito de segurar a mercadoria, como se fosse dona de tudo ao redor, denunciava quem ela era. Um marinheiro jurou que a reconheceu, e que quando seus olhos se encontraram, ela sorriu. Aquele mesmo sorriso que fazia homens esquecerem o próprio nome. Mas para entender como Neferura chegou a Mênfis, precisamos voltar semanas no tempo. Seu sumiço em Tebas não foi o fim, mas um deslocamento calculado. Quem a tirou dali não era salvador nem inimigo, era alguém que devia um favor. E no Egito Antigo, favores eram cumpridos como promessas aos deuses. A fuga foi feita pelo Nilo, em um barco pequeno o bastante para passar despercebido e rápido o bastante para não ser alcançado. À noite, ela ficava deitada olhando as estrelas, imaginando se algum sacerdote ainda rezava contra ela. Durante o dia, trabalhava como qualquer tripulante. Enrolava cordas, lavava o convés e servia água. Quando chegou a Mênfis, percebeu que a cidade tinha outro ritmo. Era mais comercial, mais estrangeira, menos preocupada com a vida privada dos outros, desde que você pagasse suas taxas. Para sobreviver, ela precisou de uma nova identidade. E foi assim que Neferura virou simplesmente a Mulher do Véu. No mercado, vendia tecidos raros que conseguia por rotas discretas. Não era difícil. Ainda tinha contatos em Tebas, alguns dispostos a correr riscos em troca de uma parte do lucro. Mas ela também tinha um código agora: não se aproximar demais, não repetir clientes, não criar laços. Mesmo assim, rumores começaram. Alguns compradores diziam que ela falava como uma rainha, outros que olhava como quem já matou alguém sem usar lâmina. Para alguns, era apenas uma vendedora carismática. Para outros, era a sombra de uma lenda que nunca foi apagada. Certo dia, um visitante inesperado apareceu. Um homem com sotaque grego e um pergaminho na mão. Não comprou tecido. Apenas perguntou com um sorriso enviesado se ela lembrava das promessas feitas em Tebas. Ela não respondeu. Apenas ajustou o véu e apontou para a mercadoria. Ele foi embora, mas não sem antes deixar um recado. Algumas dívidas não morrem, elas esperam. Neferura entendeu o aviso. Sua vida em Mênfis estava segura. Até não estar mais. Naquela noite, enquanto fechava a loja, viu ao longe a silhueta de alguém que conhecia bem. O escriba. Ele estava parado, sem pressa, como quem quer ser visto. Não disse nada, mas o olhar dele já era suficiente para dizer: eu te encontrei. E é aí que as coisas deixam de ser apenas sobrevivência e voltam a ser jogo. Porque no Egito Antigo, quando fantasmas do passado batem na sua porta, eles raramente vêm sozinhos. Ele não se aproximou de imediato. Ficou encostado num pilar do porto, observando, como se tivesse todo o tempo do mundo. E de certa forma, tinha. Neferura fingiu não vê-lo, mas cada passo que dava, cada tecido que dobrava, era feito sabendo que ele estava ali. No Egito Antigo, quando alguém do passado aparece sem ser convidado, não é reencontro, é cerco. Essa cena, silenciosa e sufocante, começou muito antes, em Tebas. O escriba nunca esqueceu a noite das tochas apagadas. Ele não participou da captura, mas sabia quem a orquestrou. E mais importante, sabia o que foi prometido em troca. Promessas são como maldições. Não importa quanto tempo passe, uma hora alguém vem cobrar. Quando finalmente se aproximou, não falou de saudade nem de amizade. Disse apenas: você está viva, isso complica as coisas.
e abriu um pequeno rolo de papiro, não para ler, mas para mostrar que o carregava. Neferura sabia que, ali dentro, estavam segredos que poderiam destruir mais que reputações. Ela manteve o olhar firme, mas por dentro, analisava rotas de fuga. No porto, marinheiros gritavam preços e crianças corriam entre barris, mas, para ela, o mundo havia encolhido até caber entre ela e o escriba. Ele fez sua oferta. Volte comigo. Há quem queira pagar muito pelo seu silêncio, ou pela sua fala. A voz dele não tinha raiva, mas carregava aquela neutralidade fria de quem se acostumou a negociar vidas. Neferura sorriu de lado. E por que eu confiaria em você? Perguntou. Ele não respondeu. Apenas guardou o papiro e disse: porque não confiar significa que sua nova vida aqui termina antes do pôr do sol. Era chantagem, e das boas. Mas Neferura já tinha aprendido que chantagem funciona melhor quando a vítima ainda tem algo a perder. E ela, aos olhos dele, parecia ter muito. Ao longo da semana, o escriba continuou aparecendo. Nunca comprava nada, nunca falava alto, mas sempre estava lá, como sombra de final de tarde. Cada visita era um lembrete de que o tempo dela em Mênfis estava se esgotando. O pior é que ele não precisava agir sozinho. Pequenos recados começaram a chegar. Um pano rasgado deixado na porta, um jarro quebrado sem explicação, e até um cliente fiel que, de repente, passou a evitá-la. Era como se o ar ao redor dela estivesse sendo drenado. Até que, numa manhã abafada, o escriba fez um último movimento. Jogou uma pequena bolsa de moedas na bancada e disse: isso é para a viagem. O barco parte ao entardecer. Depois foi embora. E ela sabia que, se não fosse, ele viria buscá-la. O problema é que Neferura não tinha intenção de embarcar. Mas também não tinha como ficar. E no Egito Antigo, decisões assim raramente terminavam sem sangue. O corpo caiu no beco com um som seco, como um jarro vazio quebrando. Não era o escriba, ainda não, mas um dos homens que ele usava para proteger Neferura. O sangue se misturou à poeira, e o cheiro metálico parecia anunciar que, desta vez, ela não esperaria para ser caçada. A presa tinha decidido morder. Esse golpe não foi improviso. Neferura vinha planejando há dias. Observava onde o escriba dormia, comia, e quem eram seus homens de confiança. No Egito Antigo, informações eram tão letais quanto lâminas, e ela sempre soube usar as duas. O alvo daquela noite era simples: mandar uma mensagem. O homem morto era conhecido por fazer o trabalho sujo do escriba, intimidando devedores e eliminando problemas. Encontrá-lo morto, e de forma tão visível, era o mesmo que escrever na parede: eu sei jogar também. Depois, ela não se escondeu. Foi ao mercado no dia seguinte, com o mesmo véu, mas deixando o olhar à mostra. As pessoas não comentaram, mas os olhares rápidos e os silêncios longos diziam tudo. Ela estava mandando recado para quem quisesse entender. O escriba recebeu. E respondeu rápido. Mandou 2 homens seguirem cada passo dela. Não tentaram disfarçar. Era vigilância para ser vista, pressão psicológica pura. No fundo, era como se estivessem trocando cartas sem nunca sentar à mesma mesa. Mas Neferura tinha algo que ele não tinha: aliados invisíveis. Velhos clientes de Tebas que, por gratidão ou interesse, ainda mantinham dívidas com ela. Usando esses contatos, espalhou boatos sobre o escriba. Alguns verdadeiros, outros venenosos demais para serem confirmados. Em poucos dias, ele começou a notar que portas se fechavam. Comerciantes evitavam sua presença. E até os guardas olhavam para ele com mais cautela. No Egito, reputação era como barco: um furo pequeno e afunda. Então ela fez seu movimento final. Mandou um presente para o escriba. Uma pequena caixa de linho, selada com cera, igual a que um dia recebeu com uma serpente dentro. Mas, desta vez, a caixa estava vazia. Um aviso silencioso de que a próxima vez não estaria. Quando ele abriu, não riu. Apenas ficou olhando, e por um instante, quem passava jurou que viu medo nos olhos dele. Não porque ela fosse mais forte, mas porque ela estava disposta a ir mais longe. Naquela noite, nenhum dos 2 dormiu. O porto, que sempre parecia agitado, ficou estranho, como se a cidade estivesse prendendo a respiração. E o barco que deveria levá-la ao entardecer, partiu. Vazio.
O escriba sabia que o jogo tinha mudado, mas também sabia que no Egito, jogos assim só terminam quando alguém desaparece para sempre. Encontraram o escriba boiando no Nilo, preso entre duas embarcações, com os olhos abertos e um corte limpo na garganta. A corrente arrastava seu corpo como se fosse apenas mais um pedaço de madeira. Os marinheiros que o viram primeiro juraram que ninguém o tocou. Ele simplesmente apareceu ali, como um recado deixado pela própria água. Mas essa cena não começou no rio. Começou na noite anterior, quando Neferura recebeu um bilhete anônimo. Hoje ele não volta para casa. Não havia assinatura, mas o selo de cera tinha um detalhe sutil. Um escaravelho dourado, igual ao de uma pulseira que ela recebeu anos antes em Tebas. Alguém do passado estava de volta. A cidade acordou dividida. Alguns acreditavam que Neferura tinha mandado matar o escriba. Outros diziam que ele havia sido traído por um dos próprios homens. E havia os que acreditavam numa terceira versão, que o Nilo havia cobrado uma dívida antiga. Neferura não confirmou nenhuma história. Passou o dia atendendo clientes no mercado, com o mesmo véu e o mesmo sorriso, como se nada tivesse mudado. Mas por dentro, sabia que aquela morte tinha rearranjado todo o tabuleiro. Sem o escriba, os registros comprometedores que ele guardava estavam em jogo. Quem os encontrasse teria nas mãos não só o poder de destruir reputações, mas também de comandar alianças. E no Egito Antigo, papel e tinta podiam valer mais que exércitos. Ela decidiu agir antes que outros agissem. Usando contatos discretos, rastreou os pertences do escriba até um depósito próximo ao porto. O local cheirava a papiro e poeira, e nas prateleiras havia mais histórias sujas do que qualquer sacerdote poderia suportar. Entre os rolos, encontrou nomes familiares, nobres, militares, comerciantes, e até o general grego. Cada documento era uma moeda de poder, e ela não pretendia gastá-las de forma barata. Mas a notícia de que o escriba estava morto e seus segredos soltos espalhou-se mais rápido que ela podia se mover. Logo, olhares suspeitos voltaram a segui-la pelas ruas, só que dessa vez não eram de vigilância. Eram de caça aberta. No porto, 2 homens a abordaram oferecendo ajuda para carregar mercadoria. Sabia que não eram ajudantes. Eles queriam saber se ela tinha encontrado algo. E claro, ela tinha, mas ninguém precisava saber até que fosse útil. Naquela noite, sentada à beira do rio, Neferura olhou para a água escura e pensou no escriba, arrastado pela mesma corrente que agora passava diante dela. No Egito, a morte raramente era o fim, era só o início de um novo tipo de disputa. E com os papiros em mãos, ela estava prestes a entrar numa disputa que não tinha só um inimigo, mas uma fila inteira. O primeiro nome que ela leu no rolo era de um homem que jurava ser devoto e puro. Ironia. O papiro descrevia com detalhes a noite em que ele pagou por 3 dançarinas e um cântico de louvor adaptado para ter rimas indecentes. Neferura sorriu. Ali estava a chave para abrir qualquer porta. Ou fechá-la para sempre. Mas esse momento de poder nasceu dias antes, quando ela atravessou o depósito onde o escriba guardava seus segredos. Entre pilhas de pergaminhos e pedaços de cerâmica marcados com inscrições, percebeu que não segurava apenas histórias, mas armas. E cada uma delas tinha um alvo. Começou devagar. Um bilhete enviado a um comerciante influente, sem assinatura, apenas com uma frase do seu próprio passado escrita no papiro original. Resultado, ele apareceu no mercado no dia seguinte, oferecendo ajuda e, discretamente, uma bolsa cheia de moedas para comprar silêncio. O segundo movimento foi ainda mais cirúrgico, uma cópia parcial de um papiro entregue a um sacerdote, com trechos suficientes para deixá-lo inquieto, mas não para destruí-lo. O medo fez o resto. O sacerdote passou a protegê-la publicamente, como se estivesse defendendo uma boa comerciante. Mas, na verdade, estava defendendo a própria pele. Neferura não pedia favores abertamente. Em vez disso, criava situações em que ser seu aliado era mais seguro do que ser seu inimigo. No Egito Antigo, alianças raramente nasciam de amizade. Nasciam do medo de cair junto. Os boatos começaram a mudar. Antes, diziam que ela era uma fugitiva. Agora, sussurravam que tinha poderes sobre os homens mais importantes de Mênfis. Ela deixava que acreditassem, nunca desmentia, nunca confirmava. Com o tempo, a teia se expandiu.
pequenas influências viraram grandes favores. Mercadorias caras chegavam por engano à sua banca. Guardas desviavam o olhar quando ela passava. E nomes que antes poderiam condená-la, agora eram seus escudos. Só que esse tipo de poder é como segurar uma lâmina pelo fio. Inevitavelmente corta. Quanto mais ela mexia nos segredos, mais despertava interesses perigosos. E em Mênfis, havia gente que matava por muito menos que um papiro. Certo dia, recebeu um presente. Um colar de ouro com um escaravelho de jade, idêntico ao que usava nos tempos de Tebas. Não havia bilhete, mas ela sabia o que aquilo significava. Alguém do passado estava de volta ao jogo. O presente não era um símbolo de afeto. Era um aviso de que seus movimentos estavam sendo observados. E pior, talvez por alguém que conhecia todos os buracos de sua armadura. O que ela não imaginava era que esse alguém não estava em Mênfis. Estava vindo do sul, e trazia consigo mais que lembranças. Trazia um acerto de contas. Ele entrou no mercado como quem atravessa um campo de batalha. Devagar, observando cada rosto, e com a mão direita pousada sobre a adaga. Usava roupas de viagem cobertas de pó, mas a postura denunciava treinamento militar. Quando o olhar dele encontrou o de Neferura, não houve surpresa. Apenas aquele reconhecimento silencioso que diz: "Eu te procurei por muito tempo." Mas essa chegada começou semanas antes, quando barcos vindos de Tebas começaram a atracar com frequência incomum. Boatos sobre conflitos internos, aumento de impostos e, mais sussurrado ainda, sobre execuções exemplares patrocinadas pelo templo. Cada novo viajante trazia um pedaço do que ela temia. Que a sua história ainda queimava nas areias do sul. O homem não era um estranho. Era um ex-cliente, daqueles que pagavam mais pela conversa do que pelo toque. Só que ele não tinha vindo para matar saudades. A mensagem dele era direta. Havia ordens para levá-la de volta. E como no Egito nada é simples, o pagamento pela sua captura vinha do mesmo sacerdote que um dia brindou com ela no templo. Neferura não recuou. Convidou-o para sentar, ofereceu vinho e fez a conversa parecer casual. Mas cada pergunta dela buscava mapear intenções, rotas e principalmente fraquezas. O homem, acostumado a campos de guerra, não estava preparado para aquele tipo de combate. Ele revelou mais do que devia. Disse que havia outros 2 agentes em Mênfis, espalhados pelo porto, prontos para agir quando ela estivesse vulnerável. E que, se não fosse levada logo, a ordem mudaria de captura para eliminação. Neferura sabia que era uma janela estreita, mas ainda assim uma janela. Se fosse levada de volta, o fim seria certo. Se enfrentasse todos de uma vez, a chance era mínima. Então optou pelo que sempre foi sua melhor arma: dividir e enfraquecer o inimigo antes de atacá-lo. Passou dias espalhando falsos rumores sobre sua própria localização. Um dia diziam que ela viajaria para o norte, outro que tinha fechado a banca no mercado. Cada boato confundia a vigilância e forçava seus caçadores a se moverem mais do que queriam. Ao mesmo tempo, reativou contatos antigos, marinheiros, comerciantes e até 1 ou 2 contrabandistas que deviam favores. Em troca de pequenas informações, construiu um mapa mental de cada passo dos 3 homens que vinham atrás dela. O visitante do sul, percebendo que não conseguiria persuadi-la, tentou ameaçá-la diretamente. Foi aí que ela riu, e disse uma frase que ele não esqueceria: "Se eu voltar, não volto sozinha. Levo nomes que nem os deuses querem ouvir." Ele entendeu a mensagem. Capturá-la significaria não só a morte dela, mas também um escândalo capaz de arruinar gente poderosa. E no Egito, às vezes é mais seguro deixar o problema vivo, contanto que ele continue em silêncio. Mas o silêncio de Neferura nunca foi de graça. E ela já planejava a moeda de troca que faria aquele homem sair de Mênfis sem levar nada, além do peso de saber que falhou. Na manhã em que o homem do sul foi visto escoltando Neferura pelo mercado, metade de Mênfis acreditou que ele a havia capturado. A outra metade sabia que, se ele estivesse de fato cumprindo ordens, não haveria sorriso no rosto dela. E havia. Um sorriso lento, calculado, que deixava claro: ela não só estava livre, estava no controle. Mas essa virada começou na noite anterior, em uma sala pequena atrás da banca de tecidos. Neferura trancou a porta e colocou sobre a mesa 2 papiros do acervo do escriba morto. O primeiro com o nome do sacerdote que havia contratado sua captura.
O segundo, com detalhes de transações ilegais feitas pelo próprio homem do sul. Ele olhou para os documentos e entendeu rápido. Não era uma negociação, era um sequestro sem cordas. Ela não precisava prendê-lo fisicamente, bastava mostrar que podia entregá-lo para o mesmo templo que o pagava. Era chantagem, mas com a delicadeza de quem serve vinho caro. O homem resistiu por pouco tempo. Tentar levar Neferura à força significava não voltar vivo. Trabalhar para ela, ao contrário, podia render ouro e proteção. E no Egito, ouro e proteção eram quase sinônimos de vida longa. No dia seguinte, ele passou a andar ao lado dela como se fosse um guarda-costas contratado. A presença dele espantava curiosos e fazia possíveis agressores pensarem 2 vezes antes de agir. O véu dela continuava o mesmo, mas a aura havia mudado. Agora, ela não era só uma mulher com segredos, era uma mulher com escolta. O boato se espalhou. Alguns diziam que ela tinha encantado o caçador, outros que o havia comprado. A verdade, como sempre, ficava no meio. Ela havia comprado a lealdade dele com algo mais valioso que moedas: o direito de continuar respirando. Com ele ao lado, Neferura começou a circular mais livremente por áreas do porto onde antes evitava ir. Negócios novos surgiram, e clientes que temiam se aproximar voltaram discretamente. Mênfis podia ser perigosa, mas era também uma cidade que respeitava demonstrações claras de poder. Ainda assim, ela sabia que alianças nascidas de ameaça não duram para sempre. Um dia, o homem poderia decidir que o risco não valia a pena. Então, tratou de manter viva a mistura certa de recompensa e medo. À noite, no silêncio do quarto, ela revisava mentalmente cada nome ainda registrado nos papiros. Cada um poderia ser usado como moeda, arma ou escudo. E agora que tinha um protetor inesperado, podia jogar em tabuleiros mais altos. Mas quanto mais alto se sobe, maior a queda. E no Egito Antigo, quedas raramente aconteciam por acidente. Quase sempre alguém estava empurrando. E alguém, no sul, já se preparava para dar o empurrão. A fumaça subia lenta, perfumando o ar com mirra e canela. Era manhã de mercado, mas o cheiro não vinha das bancas. Vinha de um cortejo religioso que avançava pela rua principal. À frente, sacerdotes vestidos de branco, carregando urnas douradas. Atrás, homens armados com lanças. No centro, uma liteira coberta por cortinas de seda. E dentro dela, o rosto que Neferura nunca quis ver de novo. O mesmo sacerdote que um dia brindou com ela no templo de Hathor. Mas esse desfile não começou naquela manhã. Dias antes, mensagens estranhas começaram a chegar à banca de Neferura. Algumas eram elogiosas, outras vagas, mas todas vinham de remetentes improváveis. Era como se o ar de Mênfis estivesse ficando pesado antes da tempestade. O sacerdote vinha com um pretexto oficial: purificar o porto de influências nocivas. Tradução: eliminar discretamente qualquer peça incômoda no tabuleiro político. E ninguém duvidava que Neferura estava no topo dessa lista. Quando a liteira parou diante de sua banca, ela não recuou. Ajustou o véu e permaneceu imóvel, como se estivesse diante de mais um cliente exigente. Os sacerdotes abriram espaço, e o homem desceu, com aquele sorriso de cobra que não envelhecia. Ele falou baixo, para que apenas ela e o guarda-costas ouvissem. Ainda há tempo para voltar para casa, ou, pelo menos, para ser enterrada nela. Foi uma ameaça polida, envolta em perfume e falsa cordialidade. Neferura sabia que resistir ali, no meio da rua, seria provocar reação imediata. Então sorriu, pegou um tecido caro e ofereceu como presente, dizendo: para que leve um pedaço meu quando for embora. Ele aceitou, mas o gesto era mais veneno que cortesia. Naquela noite, enquanto a cidade comentava o desfile, Neferura reunia aliados discretos. Sabia que o templo não tinha vindo só para intimidação. Um ataque real estava próximo. E, se não se preparasse, acordaria com mais do que incenso na porta. O guarda-costas sugeriu fugir, mas ela recusou. Fugir significava admitir derrota e deixar para trás não só a banca, mas também os papiros que ainda mantinham sua influência. Ela preferia lutar cercada do que se render a céu aberto. Dias depois, as primeiras movimentações começaram. 2 comerciantes aliados desapareceram. Um cliente leal foi encontrado morto, afogado, em um canal raso demais para isso ser verdade.
Era a limpeza silenciosa que precede o golpe final. E esse golpe viria não com espadas desembainhadas, mas com um convite. No Egito Antigo, às vezes o banquete era só uma desculpa para servir veneno. E Neferura, sabendo disso, já escolhia o vestido que usaria para o jantar que poderia ser seu último. O cálice caiu da mão dela e rolou pela mesa, deixando um rastro de vinho que parecia sangue sob a luz das lamparinas. O salão, antes cheio de música e risos, mergulhou num silêncio que pesava como pedra de templo. Neferura olhou para o líquido espalhado e, sem pressa, ergueu os olhos para o sacerdote anfitrião. Ele sorria. Não era um sorriso de cortesia. Era o sorriso de quem espera ver alguém cair da cadeira antes da sobremesa. Mas aquela cena não começou no momento em que o cálice caiu. Começou horas antes, quando o convite chegou em sua banca de tecidos. Uma tábua de madeira com entalhes de lótus, acompanhada por um bilhete. Sua presença é indispensável para a paz da cidade. No Egito Antigo, indispensável raramente significava opcional. O jantar aconteceria no pátio interno do templo, um lugar onde paredes altas e guardas discretos garantiam que qualquer saída fosse mais difícil do que entrar. O guarda-costas insistiu para acompanhá-la, mas o convite dizia claramente que ela deveria vir sozinha. E às vezes, sobreviver exige aceitar as regras antes de quebrá-las. Ao chegar, foi recebida com todo o protocolo que um convidado ilustre merecia, mas o ar carregado e os olhares calculados diziam o contrário. As mesas estavam cobertas de frutas frescas, carnes assadas e jarros de vinho doce, mas o cheiro de incenso era tão forte que quase encobria qualquer aroma de comida. O sacerdote anfitrião fez questão de sentá-la à sua direita. Conversava como se fossem velhos amigos, lembrando com carinho da noite no templo de Hathor. Cada frase era uma agulha escondida em veludo, cutucando memórias que ela preferia enterrar. Quando o vinho foi servido, ela percebeu o detalhe. O cálice dela era ligeiramente diferente, com a borda dourada mais larga. Pequena diferença para quem não repara. Grande sinal para quem já viu veneno sendo servido com sorrisos. Foi aí que ela fez o movimento que salvou sua vida. Fingiu tropeçar na mesa, deixando o cálice cair e o vinho se espalhar. O murmúrio de espanto distraiu todos por tempo suficiente para que ela trocasse o recipiente com o do sacerdote, usando o pano do vestido como cobertura. Ele, sem perceber, brindou e bebeu. A conversa continuou, mas o suor começou a brilhar em sua testa. Pouco depois, sua respiração ficou irregular. Um murmúrio percorreu o salão. E Neferura, impassível, apenas perguntou: "A paz da cidade ainda está garantida?" O sacerdote tentou responder, mas as palavras se perderam no ar. Caiu para trás, enquanto os outros convidados se levantavam em confusão. Alguns correram. Outros ficaram. Nenhum deles olhou nos olhos dela. Naquele instante, Neferura sabia que tinha acabado de criar uma lenda nova. E um novo tipo de perigo. Porque no Egito Antigo, matar um sacerdote não limpava a cidade. Apenas convidava os fantasmas para jantar. E esses fantasmas não costumam bater na porta antes de entrar. O corpo do sacerdote ainda estava quente quando os sinos do templo começaram a tocar. Não era som de luto, era chamado de guerra. Os guardas fecharam as ruas ao redor, comerciantes recolheram as bancas e até os pássaros pareceram evitar sobrevoar o centro. Mênfis sabia que quando um homem daquele poder caía, a cidade virava um tabuleiro pronto para ser virado. Mas esse caos não começou no momento em que ele tombou. Começou minutos antes, quando Neferura deixou o pátio do templo sem olhar para trás, movendo-se como se estivesse atrasada para um compromisso banal. O guarda-costas a esperava em um beco, com 2 cavalos prontos. Não trocaram palavra até chegarem à margem do rio. O plano já estava traçado. Ela precisava sumir antes que a morte fosse oficialmente anunciada. No Egito Antigo, a velocidade da notícia era rivalizada apenas pela velocidade da vingança. E ambas, naquela manhã, corriam na direção dela. Enquanto os guardas revistavam ruas e becos, ela trocou o véu por um pano simples e cobriu o cabelo com lama, para passar por uma camponesa qualquer. O truque não era perfeito. Mas às pressas, disfarces não precisam enganar todos. Apenas o suficiente para ganhar minutos. O guarda-costas, fiel ao acordo, conduziu-a por rotas secundárias, evitando pontes e avenidas.
Passaram por armazéns vazios e zonas do porto onde ninguém fazia perguntas. No entanto, quanto mais avançavam, mais claro ficava que não seria possível permanecer em Mênfis. Naquela noite, o templo decretou que a morte do sacerdote fora obra de forças impuras e ofereceu recompensa pela captura de uma mulher estrangeira de hábitos suspeitos. Não mencionaram o nome dela, mas a descrição era precisa demais para ser coincidência. Neferura sabia que, sem o porto, suas rotas de fuga se limitavam ao deserto ou ao próprio Nilo. O primeiro era morte lenta. O segundo, chance de viver, desde que conseguisse embarcar sem ser vista. Então, com a ajuda de 2 marinheiros endividados, ela subornou um capitão de barcaça que transportava grãos. Em troca de moedas e de um papiro comprometedor que não era dele, conseguiu um espaço para se esconder entre os sacos de cevada. Enquanto a embarcação partia, ela observou a cidade se afastar, suas luzes tremulando como se piscassem um último aviso. O vento carregava o cheiro de incenso misturado à fumaça, sinal de que o templo já queimava algo, talvez provas, talvez corpos. O guarda-costas não a acompanhou, ficou para trás, como prometido, para confundir rastros e talvez morrer por isso. Ela não olhou para trás. No Egito, a sobrevivência raramente permite despedidas. E embora estivesse deixando Mênfis, sabia que a história não ficaria lá. Histórias assim nunca ficam onde começam. A maré estava baixa quando encontraram o corpo, semanas depois, preso entre raízes, na margem de um braço esquecido do Nilo. O linho que cobria o rosto estava rasgado, revelando um sorriso que não deveria existir em quem já não respirava. Ao lado, um colar de contas quebrado, e presa à mão, uma pequena tabuinha de madeira com inscrições indecentes. Nenhuma dúvida, era Neferura. E de alguma forma, ela parecia rir por último. Mas essa imagem final começou na noite em que deixou Mênfis, escondida entre sacos de cevada. A viagem foi lenta, com paradas em vilarejos onde ninguém fazia perguntas desde que houvesse moedas para gastar. Ela trocava tecidos por comida, histórias por abrigo, e aos poucos, o rio parecia deixá-la acreditar que a tinha aceitado de volta. No entanto, a calma no Egito Antigo é sempre um engano. Dias depois, ao desembarcar para negociar no mercado de um vilarejo, percebeu olhares longos demais, sussurros abafados. Havia algo naqueles rostos que lembrava Tebas, e não era nostalgia. Nessa mesma noite, enquanto dormia sob o toldo da embarcação, sentiu o pano ser puxado do rosto. Acordou com 3 silhuetas contra o céu estrelado. Nenhum deles falou. Apenas a levantaram, amarraram suas mãos e a levaram para fora, seguindo por uma trilha que se perdia na escuridão. O fim foi rápido e sem cerimônia. Não houve julgamento, nem discurso. Apenas um empurrão e o som da água fechando sobre ela. No Nilo, mortes assim eram engolidas como se nunca tivessem acontecido. E, no entanto, ela não desapareceu. O corpo voltou, carregado pela corrente, e o sorriso, esse maldito sorriso, sobreviveu ao tempo e à violência. Os que o viram juraram que era o olhar de quem ainda tinha segredos para vender. O templo nunca reivindicou a autoria. As autoridades fingiram que não viram, mas a história começou a viajar de boca em boca, ganhando versões diferentes. Alguns diziam que ela havia se vingado antes de morrer. Outros que o corpo não era dela, mas de uma imitadora. No fundo, todos sabiam que Neferura tinha se tornado algo maior que uma mulher. Era mito, aviso e desafio ao mesmo tempo. Um lembrete de que, mesmo sem coroa, havia reinado sobre homens que pensavam ter o mundo nas mãos. Seu nome não foi gravado em pedra, nem cantado em templos, mas, nas tavernas e mercados, ainda se repete como piada, como inspiração ou como ameaça. E para uma mulher do Egito Antigo, talvez isso seja mais perto de imortalidade do que qualquer pirâmide poderia oferecer. O Nilo continua correndo, levando consigo histórias que nunca serão escritas e segredos que ninguém ousa confessar. Entre eles, talvez ainda viaje um fragmento do riso de Neferura, misturado ao sopro quente do vento do deserto. Alguns juram ouvi-lo nas noites silenciosas, quando o rio está calmo demais, como se a própria água lembrasse que já serviu de túmulo e de palco. No Egito Antigo, reis foram esquecidos, templos viraram pó, mas uma prostituta sobreviveu na memória, não pela santidade, mas pela ousadia. E talvez seja isso que mais assuste os que tentam controlar o destino.
a ideia de que o poder não pertence a quem se senta no trono, mas a quem escreve a última frase. E essa última frase, Neferura escreveu com sangue, perfume e silêncio. Então eu te pergunto, se a sua história fosse acabar amanhã, você a deixaria escrita por outros? Ou faria como Neferura, e garantiria que, mesmo morto, ainda teria a última palavra? Quero ver sua resposta nos comentários.